Olá, meus irmãos, meus amigos. Vamos estudar a palavra para nós não sermos enganados? Muito bem. Hoje eu quero falar sobre o sábado. Será que guardar o sábado é um mandamento principal? Será que devemos guardar o sábado? Conforme está o título aí, que eu coloquei nesse vídeo. Muito bem. Nos nossos cultos, as pessoas que se convertem, elas são assediadas por falsas religiões, por seitas. Elas são assediadas de todas as formas. Mas graças a Deus que no nossos cultos a palavra é ensinada as escrituras. Porque a palavra fala que o povo é enganado e destruído por falta de conhecimento. E aí sempre chega aquela pessoa que se converteu dizendo: teve alguém que falou que tem que fazer isso, fazer aquilo. O apóstolo Paulo teve muito problema na igreja, porque os fariseus da época, os que estavam com a doutrina, os religiosos, entravam dentro da igreja e começava também a fazer a mesma coisa. Eu quero levar você a refletir que as seitas, as falsas igrejas, elas sempre vêm apontando algum mandamento, mas nunca vêm com a salvação. Elas nunca proclamam a salvação. Por exemplo, essa igreja veio para um membro nosso dizendo que ele tinha que guardar o sábado. É assim que eles fazem, sabendo que ele é salvo, sabendo que ele é convertido, mas eles querem assediar. E tem outras igrejas também que assedia as pessoas. Por exemplo, hoje está a prosperidade, Vem que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, mas eles não proclamam a salvação. Eles proclamam a boa vida. O pentecostal, ele vem proclamando para você ter contatos, espirituais, manifestações. Por exemplo, você já falou em língua? Você é batizado no Espírito? Então eles vêm dessa forma. E o interessante é que as falsas religiões, elas são fundamentadas em textos isolados das Escrituras. Por exemplo, os que guardam sábado. Eles pegou aquele dia e fez do dia uma religião. E dali é o mais importante para eles. Os pentecostais pegaram o dia de Pentecoste e fizeram aquele dia o dia mais importante para eles, Porque o dia de Pentecoste era uma festa do povo judeu. E naquele dia daquela festa foi que veio a inauguração, a descida do Espírito Santo. Mas hoje nós queremos falar sobre o sábado, fazer uma reflexão para que você não seja enganado. Em primeiro lugar, você tem que entender o que é sábado. O que significa sábado? Porque os judeus tinham o calendário deles. O calendário romano é diferente do calendário judeu. O calendário chinês é diferente do nosso calendário. O calendário muçulmano é diferente do nosso calendário. Mas a palavra de Deus é muito clara, por isso que nós devemos ler ela com critérios. O que significa o dia de sábado? Segundo a palavra, o dia de sábado significa o dia de descanso. Significa o dia de descanso, Por exemplo, lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 9, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou. Está vendo? E aí na nossas reuniões nós fizemos uma pequena introdução para ele entender o que é sábado. Sábado é o dia de descanso. Por exemplo, no nosso calendário,
os que guardam o sábado. Será que eles trabalham 6 dias? Porque antes de você guardar o sábado, você tem que trabalhar 6 dias. Está escrito aqui, né? 6 dias trabalharás. Está aqui no versículo 9. E farás toda a tua obra. Mas se for seguir a risco o nosso calendário, eles não trabalham 6 dias, trabalham 5. Mas eles querem guardar o sábado. Então, alguma coisa está errada. Eles estão errados em alguma coisa. Então, eles não estão cumprindo os 6 dias. Porque primeiro vem os 6 dias para trabalhar, depois descansar. Por que há necessidade do descanso? Por causa do nosso corpo. Por que precisa? Eu perguntei para eles. Para que você precisa descansar? Para recompor as energias. Isso é uma bênção de Deus. Por isso que Deus abençoou. Ora, a palavra de Deus fala que Deus fez o mundo em 6 dias. Não é verdade? Como é que foi os dias literais de Deus? Porque a palavra diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia como 1000 anos. Aí nós fomos para o livro de Gênesis para entender como é que foi contado o dia, né? Porque os dias para nós são contados a partir que nasce o sol e se põe o sol. Mas aqui na criação, né? Se você perceber, o sol e os luminares foi feito no 4º dia. Tá aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 1 de Gênesis. E foi a tarde e a manhã, o dia 3º. Aí disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, como é que Deus contou o 7º dia, sendo que no 3º dia foi que ele criou os luminares, né? Então, o sábado é um dia de descanso. E aqui no próprio livro de Gênesis também, você pode observar que a terra, né, quem plantava naquela terra, teria que ter também um descanso da terra, de anos, que era um ano sabático, que está aqui, ó. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensará e deixarás descansar. Está vendo que o sábado é para o descanso? Para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, meus amigos, meus irmãos, o nosso Salvador, quando pisou nessa terra, ele teve grande dificuldade, porque os religiosos, eles gostam de impor mandamentos, né? E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Marcos, capítulo 2, para você entender melhor, para você não ser enganado quando esse povo vier na sua porta oferecer o sábado para você. O sábado é importante você guardar para a sua própria saúde. Já foi feita uma pesquisa, a pessoa que trabalha excessivamente, sem descanso, ela vai ter um colapso. Então, vamos fazer a leitura. Qual é mais importante? É o sábado ou é o homem? Aí nós fizemos a leitura em Marcos capítulo 2, versículo 27, que diz assim: ele disse, esse aqui é o próprio Cristo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está vendo? Então o sábado foi feito para o meu benefício. Não eu adorar o sábado, honrar ele. Então eles inverteram. É muito sutil isso aí, né? Agora, o homem é mais importante que o sábado. Então vamos ler aqui o que aconteceu com o nosso Salvador no dia de sábado. No versículo 23 do capítulo 2. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Está vendo aqui? Estava trabalhando, colhendo espigas. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Está vendo? Então, quando há necessidade,
para suprir a necessidade do homem. Por exemplo, eles não trabalham. Às vezes perdem o emprego, né? Igual eu falei, por causa do sábado. E aí depois fica aí numa situação difícil. Por exemplo, às vezes o patrão pede para trabalhar num dia de sábado, que na verdade vai dar os 6 dias trabalhados para eles, né? E eles não vai, e sendo que o sábado é para suprir a necessidade, o que é mais importante? Ele sacrificar o sábado ou se sacrificar por causa do sábado? Então o sábado ele é menor do que o ser humano. Você não viu aqui que os discípulos estavam no sábado com a necessidade de comer, teve que abrir mão do sábado, né? Então, meus amigos, meus irmãos, os fariseus gostam muito disso, os religiosos. E no livro de Mateus, capítulo 12, a palavra também fala a mesma coisa, né? Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Agora, veja o versículo 5. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Estão vendo aqui? Até os fariseus tinham a lei, mas não conseguia entender, né, que os sacerdotes eram os primeiros a violar o sábado por causa da necessidade. Por isso eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então às vezes eu vejo essas igrejas doidas fazendo sacrifício por causa do sábado. Eles estão incorrendo nesse texto. E eu, para minha tristeza, eu tenho visto muitos irmãos ficarem confusos quando eles chegam. Porque, como eu disse nas nossas reuniões, você tem que ler as Escrituras. Você tem que ler ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Porque senão você não vai ter resposta para eles. E eu disse, quando Jesus foi tentado, Satanás veio com a palavra. E essas falsas doutrinas, essas falsas leis, eles vêm com a palavra distorcida, com texto fora de contexto, né? Então nós temos eles que querem que você se sacrifique pelo sábado. Mas o sábado tem que ser sacrificado para o homem, para o benefício do homem. Entendeu? Então o sábado significa dia de descanso. Dia de descanso pode cair no 7º dia. Se você passar trabalhando demasiadamente sem descanso, você vai entrar em colapso. Por que é importante o sábado? Porque você tem que reservar um dia para você recompor as suas forças. Eu estava dizendo, o nosso sábado é hoje, é domingo. Porque nós estamos aqui descansando, estamos recompondo o nosso corpo físico, mas também estamos recompondo o nosso corpo espiritual. Então, por isso que ele é santo, o dia de descanso. É dia de buscar o Senhor. Então eu falei para eles, quando alguém chegar para nós, você guarda o sábado? Guardamos. Guarda? Pronto. Guardamos? Guarda mesmo? Nós trabalhamos 6 dias, eu mesmo trabalho 6 dias. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deu 6 dias, né? No domingo eu descanso. O domingo é o sábado, não faço nada no domingo. Eu prego o evangelho, fico em casa dormindo, descansando e me alimentando da palavra. Então, eu guardo o sábado sim, mas não o sábado que eles querem que eu guarde. O sábado literal, o nome sábado. E eles fazem grande confusão com o nome. Assim como o pentecostal. Ele pega aquele nome pentecostal e fez como se fosse uma coisa santa. Eu sou pentecostal, nem fala que é de Jesus, né? Porque pegou aquele dia, né, e fez uma grande religião. Por isso, meus amados, meus irmãos, você tem que examinar as escrituras todos os dias, porque senão você vai ser presa fácil. Eu já vi pessoas sendo presas, sendo enganadas por falsas doutrinas, por falta de conhecimento da palavra.
Eu gostaria, meus amigos, meus irmãos, que a partir de hoje você pegasse esse tesouro, esse guia para a sua vida espiritual, e você cuidasse ele como se fosse a coisa maior da sua vida, como se fosse a sua vida. Ele é a sua vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.